Olá, aqui quem fala é a doutora Charlene Gomes e hoje estaremos tratando sobre mais um tema para poder entender melhor como blindar a nossa empresa. Vamos falar um pouco sobre compliance. Compliance não é algo apenas para empresas grandes, mas é colocar a casa em ordem. O que nós precisamos entender alguns pontos principais do compliance antes de começarmos a descrever sobre a sua efetividade para empresas de pequeno e médio porte e limitadas familiares. Hoje no Brasil, nós temos 6,9 milhões de empresas ativas e mais de 90% delas são microempresas, empresas de pequeno porte e limitadas familiares. Essas empresas, elas movem a economia, mas também são as que mais sofrem com os riscos fiscais, trabalhistas, societários, bancários e de gestão. O compliance, ele não é luxo e nem burocracia, mas é uma ferramenta de proteção e crescimento eficaz para a sua empresa, para o seu negócio. O que nós precisamos ter em mente é que o compliance, ele não é um custo, mas é uma blindagem, governança e a sobrevivência empresarial para o seu negócio hoje no Brasil. Tá ok, doutora, mas o que é compliance? Eu vou lhe conceituar o que é compliance para que você possa entender. Compliance é um conjunto de regras, controles, políticas e práticas que garantem à empresa uma conformidade com a lei, com um contrato social e com os seus próprios processos internos. Nós precisamos entender ainda que para que o compliance tenha sua efetiva aplicação, ele precisa obedecer algumas normas. Quais são essas normas, doutora? A Lei Anticorrupção 12.846 de 2013, o Decreto 11.129 de 2022, as leis das limitadas que estão estabelecidas no Código Civil entre os artigos 1052 e 1087, a Lei Geral de Proteção de Dados de número 13.709 de 2018, normas contábeis como as CPCs e as IFRS, além das normas de saúde e segurança do trabalho, que são as conhecidas NRs. O tripé do compliance é formado pela prevenção, detecção e resposta. Ou seja, quando uma empresa de pequeno porte, uma limitada, precisam ser examinadas, são estes três veículos que nós utilizamos para a análise do risco que ela representa ou não. Porque a microempresa e a limitada precisam de compliance? Para que ela tenha destaque no mercado, para que ela tenha possibilidade de crescimento e de repente até ter um aporte de grandes investidoras que hoje procuram empresas sólidas dentro do país para poder gerar os seus lucros. Doutora, me explica, mas para que eu tenho que ter isso dentro da limitada? Como eu posso fazer isso? Você desenvolve este tipo de blindagem para a sua empresa quando você evita multas tributárias, quando você evita um passivo trabalhista, quando você evita conflitos societários, quando você aumenta o acesso do crédito para os investidores perante a Bolsa de Valores. Você gera governança e profissionalização. Você reduz os riscos de responsabilização dos sócios. Tudo isso com base no artigo 50 do Código Civil, para que você não corra o risco de uma desconsideração da personalidade jurídica. Quanto menor a empresa, maior a importância dela para poder evitar erros. O compliance é o exterior e também ele serve para desenvolver essa empresa para que ela possa crescer no mercado. Para que você possa implementar um programa de compliance saudável na sua empresa, você tem que entender que o compliance tem 7 pilares. E eles são essenciais para o desenvolvimento do programa na sua empresa. A primeira é a estrutura societária organizada. Quando você tem um contrato social atualizado, com os endereços, com o objeto e as cotas, você diminui seus riscos perante o mercado. As regras da administração e a retirada do prolabore também precisam estar claras dentro do seu contrato social. O acordo de sócios, ele tem que ser sólido, mesmo dentro de uma empresa limitada, porque isso garante que você tenha uma boa visibilidade no mercado. E ainda, evitar um sócio oculto ou uma contratação de laranjas. Tudo isso, você já está blindando a sua empresa para evitar riscos futuros. Você tem que entender o seguinte, que uma empresa com sócios que não se falam é um risco de dissolução certa. Então, tudo isso precisa estar equilibrado e lastrado perante a junta comercial com o registro adequado do seu contrato societário perante a junta.
O segundo pilar, também importante, é a questão do compliance tributário. Porque com a aplicação dele, você tem o correto enquadramento ou no simples ou no lucro presumido. Você consegue ter rotinas de notas fiscais e obrigações acessórias limpas e visíveis para o fisco. Você consegue ter uma prevenção de atuações contra cobranças inadequadas de ICMS, ISS, PIS, COFINS, hoje adequado com a reforma tributária nos novos impostos. Você consegue também ter um monitoramento de créditos tributários, ou seja, uma microempresa que não emite nota gera risco trabalhista, gera risco fiscal e risco bancário. O terceiro pilar que nós temos aqui é o compliance trabalhista e previdenciário, aonde nós tratamos os contratos trabalhistas de forma padronizada, onde nós aplicamos políticas de jornada, assiduidade e benefícios, onde nós conseguimos desenvolver uma prevenção da pejotização irregular, onde nós aplicamos treinamentos básicos sobre as NRs, principalmente a implantação da NR1, que hoje está sendo muito visualizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e a atualização do seu e-social de forma adequada. O quarto pilar está dentro do seu compliance contratual. Ter modelos padronizados de prestação de serviço, fornecedores e clientes. Você também tem que desenvolver cláusulas essenciais, como prazo, multa, a enquadramento da LGPD, a confidencialidade e o compliance. Tudo isso você pode estruturar de forma padronizada para a sua empresa e ainda a estabelecimento das assinaturas digitais com validade jurídica. Porque se a assinatura não tem a validade IECP, muitas das vezes seu contrato pode ser considerado nulo. O que nós precisamos entender é que uma rotina de contratos bem estabelecida reduz litígios e define as expectativas. E ainda, quinto pilar é o compliance contábil e financeiro, onde nós precisamos de conciliação mensal entre a parte fiscal e a parte financeira. Ainda, o fluxo de caixa bem desenvolvido, bem alinhado e bem registrado, a separação entre conta pessoal e conta da empresa e a governança mínima para aprovação acima de certos valores. Ou seja, quando você estabelece limite para aprovações, você tem uma segurança financeira muito maior e a sua empresa consegue um destaque muito mais visível dentro do mercado. O que nós precisamos entender é que a confusão patrimonial gera riscos para a desconsideração da personalidade jurídica e ainda não traz a segurança necessária para o desenvolvimento da sua empresa perante o mercado. Temos ainda o sexto pilar, que é o compliance dos dados, com a aplicação correta da LGPD. Nós precisamos desenvolver uma política de privacidade simples, contratos com cláusulas de tratamento de dados, o mapeamento básico, quais são os dados da microempresa ou da limitada que precisam ser coletados e para que eles precisam ser coletados. Precisamos delimitar esses limites e ainda controlar o acesso de colaboradores aos dados que a empresa detém, seja da própria empresa, seja de clientes. Ou seja, uma lista de clientes vazada gera dano e gera multa para sua empresa, trazendo risco e dificuldade no desenvolvimento. E o sétimo e último pilar dentro do compliance é a cultura de integridade. Quando você desenvolve treinamento simples para funcionários, uma comunicação interna clara, um canal de reclamação ou o famoso canal de denúncias e ainda com uma liderança sendo guiada pelo exemplo, você não tem só um compliance firme e bem estabelecido, você tem um compliance que gera lucro e resultado para a sua empresa. Aí a grande pergunta é, como eu faço para implementar um programa de compliance para a minha empresa hoje? Você consegue fazer isso em 10 passos. Como? Diagnosticando rapidamente qual é a sua deficiência, atualizando o seu contrato social, organizando a parte contábil e fiscal da sua empresa, regularizando todas as falhas trabalhistas que você possa ter, modelos padronizados de contratos sendo estabelecidos, a implantação de políticas mínimas, como código de conduta, obedecendo a LGPD, mapeando seus riscos, um fluxo de caixa e aprovação interna firme e bem estabelecido, implementação de treinamento simples para a sua equipe e um monitoramento anual. Ou seja, não existe um compliance perfeito, mas existe um compliance evolutivo que te traz resultados. Enfim, o que nós precisamos entender é que o compliance é acessível, adaptável e essencial para o crescimento de pequenas e médias empresas. Direito e contabilidade andam juntos. Sem os números certos, não existe um compliance efetivo. Nós precisamos estudar e dominar tudo o que é necessário para desenvolver a segurança da nossa empresa. O futuro das pequenas empresas depende da conformidade,
O fruto de profissionais depende de quem sabe guiá-las até lá.